Fala, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com a sua família e com toda a sua casa. Vai tudo bem contigo, vai tudo bem com a tua família. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Mas hoje nós queremos abordar um assunto com você muito sério, à luz da santa palavra do Senhor Jesus. Queremos falar sobre algumas igrejas que você deve evitar. E detalhe, a última vai te surpreender. Também eu quero lembrar você que nosso propósito aqui nunca é e nunca será atacar as pessoas. Você nunca vai ver, por exemplo, a gente falar que fulano é aquilo, ciclano é isso, ou beltrano é tal coisa. Jamais. O nosso foco aqui é falar de doutrinas bíblicas e ensinamentos que, de acordo com a santa palavra do Senhor, vai de encontro às Sagradas Escrituras. Então, nosso objetivo aqui sempre é esse. Você tem total liberdade de discordar da minha teologia e também de concordar, claro, você tem total liberdade. Porém, eu peço a você respeito, tá? Até porque a gente aqui não ataca as pessoas e também não aceitaremos ser atacado pessoalmente. Você pode me chamar de herege, tudo bem, tá? Joinha. Você também pode discordar da minha teologia, tudo bem. Porém, que nós possamos manter sempre um respeito uns aos outros, até porque quem nos acompanha aqui no nosso canal sabe que nós não apontamos defeitos de pessoas ou dizemos que beltrano ou ciclano é aquilo. Nós falamos de ensinamento bíblico e confrontamos de acordo com as santas sagradas escrituras, até porque o nosso canal aqui é um canal apologético e talvez apologética para muitos seja surpresa. Eu quero lembrar você que apologética não é falar das pessoas, apologética é confrontar os falsos ensinamentos. Por exemplo, Testemunha de Jeová, Adventista, Mormons e entre outras por aí que tem surgido. Nós temos aqui como foco distorcer algumas falsas verdades que são pregadas por essas igrejas. Se você não concorda ou se você faz parte dela, eu não tenho nem que lhe pedir desculpa, tá? Porque você de fato está seguindo uma doutrina em umas igrejas que têm seus ensinamentos equivocados. O que eu tenho que lhe pedir é a paciência para que você possa aceitar de fato o ensinamento da palavra do Senhor Jesus. No demais, vamos para o nosso vídeo sem mais enrolada, porque eu quero abordar para vocês hoje sobre 3 tipos de igreja que você deve evitar. E lembrando, hoje eu estou com a minha Bíblia de Estudo Sheder, né? No vídeo passado eu estava com a Thompson, hoje eu estou com a Sheder. Apesar que essa minha aqui eu mandei reformar a capa dela todinha, porque a capinha dela já estava um pouquinho sambada, acabada. E não é merchandising, tá? Os irmãos sabem, quem nos acompanha, que nós não somos patrocinados aqui no canal para divulgar nenhum produto. Porém, essa Bíblia aqui eu estou indicando para você também, porque você que tem a curiosidade ou desejo de comprar e adquirir Bíblia de estudo e não sabe qual, a Sheder, que vai ajudar você a entender melhor a palavra do Senhor Jesus. Mas para nós começarmos, eu quero abrir ela lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra do apóstolo Paulo aos Gálatas nos orienta principalmente a não aceitar outro evangelho além daquele que já foi pregado e anunciado através de Jesus Cristo e também dos seus discípulos e apóstolos. Meus amados irmãos, eu quero falar sobre pelo menos 3 tipos de igreja que você deve evitar. 3 tipos de igreja que você não deve frequentar em hipótese alguma. E a primeira igreja que eu quero chamar a sua atenção é a igreja que negocia as bênçãos da parte do Senhor Jesus. Entre as igrejas que mais já aderem a essa linha, está, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, está a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Plenitude do Trono de Deus e entre outras igrejas de menores portes, porém essa aqui são a mais conhecida, que tem essa linha da prosperidade. O que essa teologia da prosperidade prega? Por exemplo, a teologia da prosperidade prega que você vai enriquecer e que você vai adquirir bens, tanto materiais e financeiros, através de sacrifício financeiro. É aquela linha de quanto mais você dá, mais você recebe. Você quer ser abençoado por Deus? Então deposite altos valores financeiros, doe determinado valor, doe valores X, e você será abençoado. Essas práticas, ela vai de encontro às santas sagradas escrituras, até porque o apóstolo Paulo fala aos Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, que é justamente para que ninguém se vanglorie. O próprio Jesus, quando estava entre nós aqui na terra, a palavra do Senhor vai nos dizer, vai nos apontar que Jesus realizou vários milagres, abençoou várias vidas, principalmente no âmbito espiritual. A Bíblia vai nos dizer, por exemplo, lá em Mateus capítulo 9,
quando trouxeram um homem paralítico, que a Bíblia não diz seu nome, só chama de paralítico de Cafarnaum, trouxeram ele para Jesus curá-lo. A palavra do Senhor vai dizer que quando colocaram aquele homem na presença de Jesus, Jesus olha para ele e Jesus vai dizer: perdoados estão os teus pecados. Logo, existia na porta escribas, que eles murmuravam em seu coração e diziam: quem é este para perdoar pecado? A Bíblia diz que Jesus, conhecendo que eles razoavam, ou seja, falavam em seus pensamentos, em seu coração, Jesus olha para ele e vai dizer assim: qual é o mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer: paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, assim te digo. A Jesus libera a palavra profética sobre o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. E há dois pontos principais aqui a gente notar nesse texto. O primeiro é que o foco de Jesus nunca foi no físico, ou seja, no material. O foco de Jesus sempre foi no espiritual. Jesus não focou, por exemplo, em fazer com que ele andasse. Jesus focou em salvar a sua alma. Jesus focou em perdoar o seu pecado. E esse foco de Jesus, principalmente em perdoar o pecado daquele homem, mostra-nos uma das maiores verdades bíblicas, que o foco do reino de Deus não está nas coisas dessa terra, está simplesmente nas coisas do céu. Aonde certa vez Jesus disse: não junteis tesouro na terra, aonde a traça corrói e o ladrão rouba, mas juntais tesouro nos céus. Jesus, ele mostra principalmente que o foco do cristão não deve ser nos bens materiais. Quando a gente vai observar o ministério terreno de Jesus, a gente não vai encontrar em hipótese alguma Jesus pedindo oferta, Jesus pedindo para com que as pessoas doassem algo em troca para ser curado, para receber libertação. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 51, a Bíblia diz que quando Jesus recebe aquele cego, Bartimeu, que Bar no original no grego significa filho, de Timeu, ou seja, não era o nome dele, então era um cego anônimo, Jesus recebe aquele homem. A palavra do Senhor diz que Jesus pergunta a ele o que é que ele quer da parte do Senhor Jesus. E ele vai dizer: Senhor, eu quero tornar a ver. Ou seja, Jesus não disse: me dá uma oferta que eu vou te curar. Jesus não disse: deposita tudo que tu tens aqui que eu vou te curar. Ao contrário, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Então, o agente de milagre na vida do ser humano é a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas outro tipo de igreja que você deve evitar, e eu quero trazer para você nesse momento, é as igrejas que têm práticas judaizantes, ou seja, é aquelas igrejas que têm seus rituais ligados diretamente ao judaísmo e não ao cristianismo. São igrejas que usam kippahs, a menorá, que tocam o chafé, por exemplo, a Arca da Aliança, entre outros adereços e práticas, principalmente do judaísmo, da prática do Antigo Testamento. E nós sabemos que nós não vivemos o judaísmo, nós vivemos o cristianismo. E por incrível que pareça, quase todas as igrejas que nós citamos até agora, ela tem a prática judaizante. A Universal, por exemplo, ela também tem prática judaizante. A Mundial do Reino de Deus tem prática judaizante. A própria Adventista tem prática judaizante, como guardar o sábado, é uma das práticas judaizantes. Eu não vou entrar em questão detalhista aqui do sábado, porque nós temos um vídeo aqui que nós explicamos tudo isso. É só clicar aqui no card aqui que está aparecendo e você pode acompanhar esse vídeo aí que nós detalhamos o porquê a igreja não guarda o sábado. Mas, por exemplo, essa doutrina da igreja adventista de guardar o sábado como requisito à salvação, alegando que faz parte dos mandamentos do Senhor Jesus, é uma distorção da verdade bíblica. Porque lá em Êxodo capítulo 31, versículo 16 ao 17, nós vamos encontrar que o sábado era uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Então era entre Deus e a nação de Israel no Velho Testamento. No Novo Testamento, a gente vai encontrar, por exemplo, quando aquele jovem rico chega para Jesus e pergunta a Jesus: bom mestre, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: bom, como é que tu me chama de bom, se bom só há um que está nos céus, que é Deus? Porém, Jesus diz: segue os mandamentos, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás. Jesus vai dar a ele uma cerca de mandamentos que é referente à atitude dele para com o próximo. E ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, tudo isso eu tenho seguido desde a minha mocidade. Jesus olha para ele, Jesus vai dar um novo mandamento a ele, que é o mandamento da renúncia. Jesus para ele, então pega tudo que tens, vende, reparte com os pobres e segue-me. Jesus não atribuiu a guarda do sábado como requisito
a salvação, a vida daquele jovem. Jesus não disse, olha, guardarás o sábado, porque é meu mandamento. Não, Jesus deu todos os outros mandamentos referente à atitude dele para com o próximo, mas Jesus não ordenou que ele guardasse o sábado. E o Senhor Jesus já disse que todos eles se resumem somente em dois: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, nós vamos encontrar, por exemplo, Jesus se apresentando como descanso espiritual. Então, igrejas que têm práticas judaizantes, nós temos que evitar. Até porque nós não estamos vivendo o judaísmo, nós estamos vivendo o cristianismo. O judaísmo, por exemplo, é uma prática dos judeus que não aceitaram o Messias, ou não aceitaram Cristo como sendo o Messias, aquele enviado por Deus. Então, quando nós falamos de igreja que ainda está vivendo a prática do uso da Arca da Aliança, que no Velho Testamento era um símbolo da presença de Deus, é aquela igreja que não crê que Jesus Cristo é o próprio Deus no meio do seu povo, como João falou no capítulo 1, versículo 14. É aquela igreja, por exemplo, que está negando que Cristo é a presença viva de Deus no meio dela. Então, quando nós estamos frequentando igrejas que têm práticas judaizantes, automaticamente nós estamos negando a essência do cristianismo, e isso é um erro grave, e isso é um perigo grave espiritual, não só para os seus líderes, mas principalmente para as pessoas que estão sendo conduzidas cegamente por esses falsos ensinamentos. E nós temos no Brasil hoje, por exemplo, dentro do movimento neopentecostal, que significa o novo pentecostal, vários movimentos judaizantes. Nós temos escândalos no meio do culto, que muitas pessoas acreditam cegamente que aquelas ações são guiadas por Deus, são guiadas pelo próprio Jesus. Quem não já viu, por exemplo, pessoas se vestirem com adereços judaicos, roupas de sacos e entre outros, para estar no culto, pregando, ministrando a palavra de Deus e fazendo um movimento até ligado ao candomblé. Então nós estamos vivendo um período em que essas igrejas, elas não devem fazer parte do nosso ciclo como pessoas que de fato querem adorar ao Deus de Israel, como pessoas que de fato seguem a Cristo, como pessoas de fato que são cristãs. Mas outra igreja que eu quero dizer que você deve evitar nesses últimos dias é os mormons. Os mormons também, eles têm esse falso ensinamento, ele tem uma distorção da verdade bíblica. Além disso, juntamente com a adventista, os mormons têm algo semelhante. O que é, irmão Geleab? Me explica, eu vou te explicar. Os mormons e os adventistas, eles têm um livro extra, além da Bíblia, que eles acreditam que tenha a mesma autoridade, ou o mesmo grau de autoridade que a palavra de Deus. Joseph Smith, o fundador dos mormons, por exemplo, ele recebeu tal visão e escreveu um Novo Testamento, ou um outro testamento de Cristo Jesus, que é o livro de Mormons. E isso daí para eles é uma base de fé. Por exemplo, os mormons creem que Jesus e os Satanás são irmãos espirituais, filho do mesmo Deus, do mesmo Pai. Então há uma distorção da verdade bíblica, porque João 3,16 diz que Jesus é o único filho do Deus Pai, criador de todas as coisas. Então eles creem nisso. Eles creem também que um homem pode se tornar Deus em um mundo futuro e governar seu próprio mundo. Então há uma distorção, porque lá em Isaías o Senhor disse que antes dele nunca existiu e nem depois dele haverá outro Deus. Os mormons, eles não seguem a Cristo. Eles seguem o mormonismo, que é a doutrina de Joseph Smith. E seguir a Cristo é seguir a palavra de Deus, sem alteração e sem acréscimo. Seguir a Cristo é seguir a verdade bíblica, sem invenção humana. E tem muita gente que fica nos comentários perguntando, mas qual é a sua igreja? Você faz parte de qual igreja? Vou me apresentar a você agora no final desse vídeo. Não me apresentei no início, mas vou me apresentar no final, porque o melhor fica para o final. Eu sou pernambucano, eu sou assembleano da Assembleia de Deus, a tradicional e não a neopentecostal. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo e vivemos o cristianismo com base na santa sagrada palavra do Senhor Jesus. Frequento a primeira igreja batista de Filadélfia e seguimos de fato a palavra do Senhor Jesus. Você vai discordar da teologia da minha igreja? Tá na bênção, meu amado. Tá tudo na santa paz do Senhor Jesus. Nem você é obrigado a concordar comigo e seguir a minha teologia, e nem eu também sou obrigado a concordar com você. E detalhe, antes que alguém venha nos comentários detonar a minha igreja, eu sou contra e não faço parte
da Assembleia de Deus de São Paulo, que fez estátua em homenagem ao pastor. Não compactuo com isso, não concordo com isso e nem faço parte dela, tá? Para deixar claro. Então, assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aqui a gente não está para concordar com o erro e nem tapar os olhos para quando é o meu povo ou a minha denominação, a minha igreja. Não faço parte dessa, então só esse detalhe para deixar claro. Eu não concordo, não compactuo e eu tenho um vídeo aqui no canal que eu condeno essa prática que foi feita na AD São Paulo em homenagem ao pastor José Wellington, porque para mim imagem de escultura nenhuma pode ser feita em homenagem a um homem. Até porque o fundamento da igreja é Cristo. O que mantém a igreja de pé é Cristo. O que sustenta a sua igreja é Cristo através da sua palavra. A igreja ela não tem dono, a igreja ela pertence a Cristo. Então, se você crê também, não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha, comenta e coloca aqui nos comentários. Eu sigo a Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.